Se você tem um objetivo de se tornar um gerente, um gestor, um diretor, você precisa se tornar dispensável. Como assim, Luiz, dispensável? Dispensável é diferente de se tornar um inútil. O que eu quero dizer com dispensável é que a operação, para rodar no dia a dia, ela não pode depender de você estar lá o tempo inteiro. Olha só, a operação, ou seja, emissão de proposta, negociação com o cliente, ligação, a parte de CRM, toda a parte da operação em si, se você precisa estar lá o tempo todo para executar isso, significa que a sua carga operacional ela é muito grande. E se a sua carga operacional é muito grande, para que as coisas aconteçam, você precisa estar o tempo todo lá, fisicamente ou virtualmente, mas as pessoas estão dependendo de você o tempo todo. Para que você consiga crescer, para que você consiga se tornar realmente um gestor que vai olhar para a operação, vai olhar para a estratégia, mas não vai operacionalizar os processos, ou seja, alguém vai fazer sobre a sua supervisão, você não pode ser uma pessoa fundamental na operação, fundamental na execução da operação. Porque se só você, por exemplo, sabe fazer uma proposta X, só você sabe especificar uma máquina Y, só você sabe fazer uma função Z. Gente, morreu? Morreu. Se isso está acontecendo, significa que você não está delegando a alguém ou você não está treinando alguém para fazer isso. E se você não está treinando alguém, você nunca vai ter paz, porque a sua equipe inteira depende de você para que a operação rode. Um gestor, ele tem que se preocupar com a operação, ele tem que acompanhar a operação, mas ele não tem que necessariamente executar a operação. Hoje eu, Luiz, sou o gestor, mas o cargo de gestor eu já ocupo há 4 anos. Só que gestor mesmo, um gestor real, eu só me tornei no ano passado. Por quê? Porque até então existiam muitas tarefas da operação em si que só eu sabia fazer. E aí quando eu saía de férias era uma droga, porque daí ou era feito de uma maneira que não dava muito resultado, ou não era feito porque as pessoas não sabiam fazer. Então por mais que eu tivesse aquele cargo de gestor, de gerente, eu era um operacional mesmo, que tinha que sair de férias e levar o computador, que tinha que estar o tempo todo preocupado se foi feito daquela forma e que não tinha paz, não tinha paz. E pelo lado da equipe é uma droga também, porque as pessoas querem fazer o seu trabalho e não querem ter o seu trabalho lá travado o tempo todo porque alguém precisa fazer uma tarefa. Então, para você se tornar realmente um diretor, se torne dispensável para a operação do dia a dia. Lógico, se tem parte da operação, um problema muito grande que nunca aconteceu, ou um problema muito grande que tem que envolver você porque tem uma questão estratégica de cliente, de dinheiro, porque foi feita uma cagada e precisa resolver, ou ainda se um cliente X pediu um desconto para fechar um grande negócio que o vendedor não tem essa autonomia. Aí sim, não tem o que fazer, você vai ter que entrar na operação normal. Mas entende que tudo isso que eu acabei de falar, eles são uma parte muito pequena, que não corresponde a 5% das tuas atividades semanais? E o que vai acontecer se eu me tornar dispensável? Na verdade, no momento que isso acontece, uma chave vira na cabeça e você passa a pensar aquilo que ninguém vai pensar para a empresa crescer. Tá, Luiz, mas se só eu penso para a empresa crescer, então eu não sou dispensável. Você não é dispensável para a estratégia, mas você é dispensável para a operação. Ser indispensável para a estratégia, ou seja, você ter um pensamento estratégico de como abrir um canal de vendas, de como abrir um canal de compras, de como formatar uma nova equipe de pré-vendas ou de como treinar novos vendedores, desenhar processos, isso tudo, a operação acontece, as vendas acontecem, os clientes são satisfeitos independente disso. Se você ficar uma semana de férias sem ninguém pensando na estratégia, não vai mudar nada. Por quê? Porque quem manda é a receita, quem manda são as vendas. Se as vendas estão acontecendo, a galera de projetos está projetando, a galera do almoxarifado está entregando, o seu trabalho fundamental de estratégia, ele vai rodar em paralelo. Você pode estar tirando férias lá em Cancún e às vezes até pensando, anotando uma coisa ou outra, com a cabeça fresca, com a cabeça vazia, realmente relaxando,
que a operação está de boa, que as vendas estão acontecendo. Entende que você se torna dispensável para que a coisa aconteça, mas você se torna fundamental para o crescimento da empresa, e aí os olhos brilham, né? Quem está na cabeça, olha, se você tem o potencial de gerar mais receita para o negócio, você é o número 1 para subir de cargo, você é o número 1 para treinar, você é o número 1 para ter equipe. Pensa nisso. E uma outra forma de você também se tornar extremamente estratégico é você desenvolver as pessoas que estão ao seu redor. Digamos, tem 2 vendedores, você e uma outra pessoa. Essa outra pessoa tem dificuldades ali na operação que você não tem. Se você desenvolve essas pessoas, se você repassa o seu conhecimento, a maneira com que você pensa, e naturalmente você passando esse reconhecimento, o seu gestor atual olha para isso e você... E uma outra forma de você se tornar um gestor é você desenvolver as pessoas desde já, desde a função da qual você ocupa hoje. Se você é um vendedor e você está ajudando a sua equipe a vender mais, a como trazer novos clientes, a como negociar uma proposta, a como conversar com o cliente X, e a equipe passa a reconhecer você como esse capital intelectual que treina as outras pessoas, a própria equipe já começa a te enxergar como um líder. E se a equipe te enxerga como um líder, como uma referência, a liderança, né? Ou seja, os gestores atuais, quando forem olhar para quem eles vão promover, vão olhar para quem a própria equipe já faz. Então, se você quer ser um gestor, você precisa entender não só tecnicamente de como vender, de como trazer mais clientes, mas você precisa também entender de pessoas, de treinamento, de liderança. Você precisa querer ser uma referência, não é seu amigão. Tem horas que você vai ter que pegar duro com a galera e realmente dizer, ó, tá errado aqui, tá errado ali, tá errado lá, mas não é para ser um estúpido, um grosso, porque isso não vai trazer muito resultado. E também procure já ter o pensamento estratégico desde o princípio. Nós que somos de vendas estamos o tempo todo ligado aos clientes. E essas informações de cliente, procure perguntar para eles como que eles fazem, como que funciona a gestão da empresa, como é que é a hierarquia da empresa, o que é um bom líder dentro da empresa e o que não é. Comece a sondar, você está em contato direto com o cliente, a informação de fora, grátis. Você não perde nada, muito pelo contrário, você ganha muito com isso. E se você quer um empurrãozinho, a gente, aqui na Conversa Prática, lançou uma mentoria de vendas técnicas para técnicos que vendem, onde a gente realmente treina os vendedores da etapa de pré-venda, levantamento de necessidades, proposta comercial, negociação e até o fechamento e o pós-venda. Ou seja, esse treinamento é o quê? Um método simples. Ah, Luiz, mas eu já sei vender, eu vou fazer mentoria? Vai. Por quê? Porque é método. Você passa a ter método para você mesmo treinar. Explicar para os outros como fazer é muito mais difícil do que propriamente dito fazer. Às vezes fazer é o automático. Ah, como é que você dirige um carro? Então você tem que botar o pé na embreagem, você precisa ligar o carro, você precisa engatar a primeira. Olha só, o passo a passo. Agora, quando você simplesmente está lá e vai botar o carro para andar, você já faz isso tudo automático, muito mais rápido. Então, procure buscar conhecimento sim. E não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, deixar um comentário e acompanhar a gente lá no Instagram, Conversa Prática. Publicamos vídeos e conteúdos e mescla de várias coisas interessantes, caixinha de pergunta, todo dia ou quase todo dia. E aqui no YouTube, vídeo novo toda segunda e toda quinta, 19 horas. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Um beijo e até o próximo vídeo.